Um livro, olha isso aqui, um livro aí que na verdade é um testemunho maravilhoso de luta e conversão da pastora Carolina Lacerda. Que nome lindo que você tem, Carol! Fica à vontade, seja bem-vinda, muito bom dia. Obrigada, um prazer estar aqui, obrigada. Vou aproveitar, vou mandar um beijo pra Ju, a Ju que tá nos assistindo. Juju, beijo, minha linda, que é um beijo nosso. Melhoras, Boa recuperação para você, em nome de Jesus, aí você ficar 100%. Amém. Carol, conta primeiro, quanto tempo para nascer esse livro? Então, na verdade, as pessoas perguntam, só que acham que o livro é uma coisa fácil de fazer. Mas, na verdade, esse livro eu escrevo há 20 anos. Porque como é um testemunho, Sim. eu tinha que vivenciar primeiro aquilo para depois eu escrever. Não tinha como eu escrever de algo que eu ainda não tinha vivido. Ok. Né? Então, quando eu tinha 13 anos, o Senhor... Eu sempre escrevi diários, né? Desde 5 anos de idade, quando minha mãe me alfabetizou, eu comecei a escrever em diários. E quando eu tinha 13 anos, eu já tinha uma pilha de diários. Sério? E aí que eu fui guardando e tenho até hoje. E aí, quando eu estava com 13 anos, o Senhor tocou no meu coração e falou, por que você não transforma isso num livro? Passa limpo, vai... 13 anos? 13 Deus anos. falou? Deus falou. E aí eu escrevia tudo. Porque aqui fala de uma infância destruída a um novo tempo com Deus. E é uma foto de uma criança, né? Andando. É. E aí o Senhor falou assim, por que você não transforma isso em livro? Eu falei assim, é uma ótima ideia. Eu já tinha um conteúdo, e aí eu já fui passando para o computador. E conforme eu ia vivenciando as coisas, Sim. eu escrevia no diário primeiro, fazia aquele rascunho e depois passava ali para o computador. Então eu mesmo transformei os diários em um testemunho, em um livro. Eu mesmo fiz essa adaptação. Conta um pouquinho pra gente, só pro pessoal assim sentir um gostinho assim, né, daquilo que Deus fez, porque começou na sua infância, Começou né? na minha infância. Eu nasci em São Paulo. Sim. E aí teve meu irmão, depois teve minha irmã, né? Sim. A Juju, quando teve A Juju, que a gente mandou beijo pra ela. Quando a minha mãe ficou grávida, ela decidiu vir morar perto dos parentes, por causa que já tinha 2 filhos, para ter uma gravidez mais amparada. Mais próxima. Ok. Só que aí eles nunca mais voltaram e perderam tudo. Perderam a casa lá, perderam os móveis. A gente veio como se fosse fazer uma viagem, só com bagagens, né? Entendi. E aí, a partir daí, a gente começou a morar de favor nas casas das pessoas. Porque a gente já não tinha mais casa, a gente já não tinha nada, a gente não tinha móveis, nada. Mas e seus avós moravam aqui? Morava aqui. Aí a gente morou de favor na casa dos meus avós, mas aí não dá certo, mesmo que sejam os avós. E aí eu fui mudando de estados e cidades, aí eu morei no Distrito Federal, morei em Goiás, né? Aí eu vim de São Paulo. Sim. E dentro desses estados também várias cidades. Mais ou menos 10 cidades, no Distrito Federal também, sempre morando de favor. E muitas vezes não foi na casa de parentes, foi na casa de amigos, conhecidos. E uma coisa que eu conto... A família toda ia para casa ou Sim. separava os filhos? Eu, meu pai e meus 2 irmãos, comigo 3. Sim, sim. E é claro que a gente entende, né? Hoje, como adulta, eu entendo que realmente não era fácil para aquela família receber 5 pessoas na sua casa. E crianças, né? A gente quer brincar, a gente quer conversar, a gente quer... Muitas vezes a gente não entende, enfim. corre. E até os pais também, porque cada casa tem a sua característica. E os meus pais tinham as características deles também, né? E no caso eles fumavam, eles bebiam. Sim. E isso com certeza também não era algo agradável para as pessoas que estavam nos recebendo. Certo. Então eu entendo que a gente ficava um tempo em cada casa e a gente tinha que sair, porque realmente aquela família queria a liberdade delas também. Então a gente ia passando de casa em casa. E aí foi um processo longo, até mais ou menos os 5 anos de idade, quando eu tive que eu morei a primeira vez numa casa que era minha mesmo, que era alugada, né? Mas uma casa que não era na gente. casa dos outros. E assim, quando a gente mora de favor na casa das pessoas, é um pouco mais complexo do que a gente pensa. Porque assim, a gente pensa que é simplesmente você está morando ali, mas você sente uma pressão tão grande, porque você pensa assim, será que se eu rir eu vou incomodar? Sim. Será que se eu for no banheiro agora eu vou incomodar? Claro. Será que se eu dormir até muito eu vou incomodar? Se eu dormir pouco eu vou incomodar? O que eu Porque faço? casa tem que ser lugar de refúgio, né? E você não está na sua casa. Não, Então eu não tinha paz nem assim, vamos supor, eu vou trocar de roupa, eu vou tomar um banho, eu vou abrir a geladeira, beber uma água, nada. Eu vivia numa pressão tremenda, assim, tudo que eu faço para não incomodar. Uns 5 anos de idade? Até os 5. Todas as idades. E aí, aos 5, vocês foram para sua casa? Aí eles conseguiram alugar uma casa, mas o trabalho que meu pai conseguiu, assim, o salário era só para o aluguel. Não dava para nada. Então a gente passou muita dificuldade financeira mesmo. Né? A gente alugou a casa, mas a gente não tinha móveis, a gente tinha as roupas que a gente andava, as malas que até foram se perdendo, então ficou praticamente roupa do corpo. Né? Então a gente passou muita dificuldade financeira mesmo, assim, a ponto de quase miséria. Lembro mesmo. E as pessoas até falam que minha memória é de elefante, porque eu lembro de tudo. E ainda como eu escrevia... Você era mais velha? A mais velha. E como eu escrevia, eu acho que fixava mais ainda. Né? Eu escrevia muito. Mas era um lugar, parece que você desabafava, né? Com certeza.
Com certeza, porque eu não conversava com ninguém, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Então eu conversava, quando eu escrevia, eu estava desabafando. E assim, a dificuldade era tanta que a gente comia, assim, era doado pela prefeitura, às vezes, um leite de soja. O café da manhã, muitas vezes, era farinha de mandioca com açúcar. Minha mãe esquentava no Você teve uma marca muito forte na infância, que eu queria que você compartilhasse, porque são muitos detalhes, então, mas tem pelo menos para dar para o pessoal. Gente, vocês têm que ler esse livro. Conta um pouquinho, né, dessa questão da marca. Bebida. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, uma pessoa já começou a me dar bebida alcoólica, cerveja. E 3 anos de idade? 3 anos de idade. E ela me colocava do lado dela na mesa e a gente ficava bebendo como se fosse 2 adultos em um bar. Ela bebia, a gente conversava, eu não sei o que ela conversava comigo, mas eu sei que eu estava ali bebendo com ela. E quando eu tinha 5 anos, numa outra dessas casas, porque eu falo, a gente tá nessas casas, a gente acaba que fica um pouco refém daquela situação. E aí uma pessoa também, já é uma outra casa, quando eu tinha 5 anos, ela me deu vinho e aí nessa idade eu me embriaguei mesmo. 5 anos? 5 anos. E meu pai tinha saído, ele tinha deixado a gente lá para tentar procurar um emprego em outra cidade. Ele estava sempre assim, tentando procurar um emprego, alguma forma da gente conseguir estabelecer. E quando ele chegou e me viu daquele estado, ele me levou para o quarto, ele me deu uma surra. Assim, e eu pensava assim, meu Deus, por que eu tô apanhando? Eu não sei. Eles que me deram? Os adultos que me deram? Os adultos que me deram, daqui da casa, onde que ele me colocou para ficar. E eu não sei, eu tô aqui apanhando. Mas eu fiquei completamente bêbada mesmo aos 5 anos. E aí a prática assim, de bebida alcoólica já fez algo parte da minha vida, como um refúgio. E depois, com 12 anos, de novo, eu me embriaguei muito, de uma forma assim que realmente eu não conseguia nem andar, nem parar em pé, com 12 anos de idade. Então, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu apresentava diversos sintomas de que nada ia bem. Sim. Mas meus pais, eles estavam tão preocupados com tantas situações da vida que eles não enxergavam. Né? E hoje, é claro que eu entendo. Tantas dificuldades, tentando sustentar os filhos. Sim, muitas lutas, né? Muitas lutas, então eles não enxergavam. Mas eu entendo, porque também naquela época a gente não entendia de situações como depressão infantil, a gente não enxergava, por exemplo, que um filho tinha o TDAH, a hiperatividade, a gente não entendia essas coisas. E eu tô dando uma folhada aqui no livro, gente. Depois, olha, eu achei, olha que lindo. Eu falei, cheio de poá. Cheio de esses poazinhos, tem vários detalhes aqui no livro. Aqui, aos 12 anos você foi molestado, o que aconteceu também? Então, é sempre isso que eu tô te falando, a gente vai na casa das pessoas e acaba que o pai e a mãe, eles não têm como ficar 24 horas em cima de você, vigiando tudo que está acontecendo. E por mais que sejam pessoas confiáveis, a gente sabe que acontece principalmente com as pessoas que a gente confia. É verdade, não é verdade? Infelizmente. Então, assim, foi... Quem deveria te proteger... E aí a pessoa assim, me falou coisas, me mostrou cenas e me incentivou a fazer coisas e essas situações assim, que realmente como eu tinha 12 anos, eu me sentia super madura. Mas talvez ele me visse como uma pessoa madura, mas na verdade aquilo ali para mim foi um choque terrível. Entre aspas, você bebia, você tinha condutas, mas você era uma menina, uma criança. E principalmente nesse ponto, porque eu fazia essas coisas, beber e tudo, mas nesse ponto de relacionamento eu nem tinha tempo para isso, eu nem pensava nisso. Então assim, foi uma coisa que me traumatizou bastante também, sabe? Então assim, e aí meu pai sempre falava comigo, se um dia alguém fizer alguma coisa com você, você me conta, você tem que falar pro seu pai que eu tô aqui e tal. Mas exatamente aquilo que acontece, você não tem coragem de falar depois, porque você tem medo deles pensarem que você causou aquilo, de alguma forma. Você se sente constrangida deles saber que você, de alguma forma, tirou um pouco a sua pureza, a sua inocência, de alguma forma. Então, talvez ele não vai me ver mais como aquela menina pura, ele vai saber que eu já sei coisas que eu não deveria saber. Então, acaba que a gente não fala. Então, os pais têm que ficar muito atentos para não acontecer, porque depois que acontece é muito difícil. E a depressão começou ali nessa fase ou já vinha antes? Como que foi? A depressão começou com 10 anos. Com 10 anos de idade eu comecei com depressão. E com 11 anos eu já estava em depressão profunda, né? Que tanto com 12 anos eu já tentei o suicídio primeira vez. E aí eu acho que a depressão veio depois que meus pais se separaram. Eu acho que veio aquele boom de tudo que eu já tinha vivido. Né? Porque eu fui pesquisar, eu pesquiso bastante sobre depressão, sobre transtornos de estresse pós-traumático, que eu desenvolvi também. E eu vejo que a questão dessas mudanças, a insegurança, por eu ser mais velha, eu pensava, será que onde que a gente vai agora? Será que a gente vai ter onde morar? Será que meus pais vão ter? Será que amanhã a gente vai ter o que comer? Né? Uma preocupação extrema. E aí eu não fui demonstrando. Quando eu cheguei, quando eles se separaram, eu acho que foi que deu aquele estalo de que minha vida... Você pulou um tanto de etapa, né? E aí quando eles se separaram, eu acho que deu aquele assim, não, pronto, agora é o fim. E aí eu entrei em depressão profunda. E com a separação, a minha mãe se tornou alcoólatra.
Então ela bebia dia e noite, bebia constantemente e começou a desarmonia dentro de casa, que era a única coisa que a gente tinha, porque como a gente mudava muito, a gente era muito unido. Então, por exemplo, casa de favor que a gente morava, a gente dormia os 5 num colchão. Sim. Né? Quando a gente mudou para essa casa que a gente não tinha móveis nem nada, a gente dormia os 5 no colchão. Então a gente era muito apegado, assim, a gente era a gente contra o mundo contra a gente, né? E quando eles se separaram, a única coisa que a gente tinha, que era essa base de amor e confiança entre nós, acabou totalmente. E aí, pronto, é cada um por si. Aí foi meu pai pro lado dele pensar nas coisas dele, minha mãe pro lado dela pensar nas coisas dela, cada um com seus problemas e a gente se vira. E desestruturou completamente, desestruturou totalmente. Porque a bebida, ela entra e arrasa, né? E, aí, e a minha mãe ficava muito brava por causa da separação. Frustrada também, e acaba né? que o alcoolismo acontece aquela coisa, né? Joga móveis, quebra tudo, quebra a casa, briga, muita situação difícil. Tem até um capítulo que fala a revolta e o encontro. Essa questão da revolta e do encontro foi na época da adolescência, foi com 14 anos. Passei anos em depressão e querendo muito que meus pais enxergassem isso, porque eu não tinha coragem de falar. Eu não tinha coragem de falar assim, pai, mãe, eu tenho depressão, eu tenho pensamentos de suicídio, eu tentei me matar, eu não tinha coragem. E como Eles não souberam que você tentou se matar? Não souberam. Nunca souberam, até que eu comecei a falar a respeito do livro, né? E nem imaginava, eu acho que eles nem passavam pela cabeça dele qualquer coisa desse tipo. Pra você ver, né? E aí, quando eu entrei na adolescência, eu pensei assim, eles não me enxergam, eles não veem o que eu tô passando e tudo, então eu também não quero mais saber deles, eu vou viver a minha vida. E aí eu comecei a fazer coisas totalmente erradas. Entendi. Que aí eu entrei para a vida do crime, para criminalidade, comecei a andar armada. Aos 15 anos eu fui presa por porte de arma. Eu encontrei num rapaz que era, né, dessa vida de criminalidade, um porto seguro, que eu não tive em casa. E aí você se apega demais àquilo ali, eles tornaram a minha família. Sim. E eu passei a dar importância mais para isso do que eu falei assim, eu não quero mais, meu pai e minha mãe não me enxergam, eu não quero mais saber, agora eu vou viver a minha vida do jeito que dá. E como eu sempre tentei o suicídio e nunca pensei que eu fosse ser adulta, que eu fosse chegar a ser uma adulta, as pessoas falavam assim, essa vida é tão perigosa, e se você morrer? Eu falo, se eu morrer de tiro, ou se eu morrer tentando me matar, ou se eu morrer de acidente, pra mim tanto faz, eu sei que eu vou morrer era mesmo. grande na época, né? Eu entendo isso. E tanto que quando eu tentei o suicídio, eu fiquei frustrada por não ter morrido. Né? Eu tomei os remédios à noite e dormi achando que eu não acordava. E quando eu acordei, eu acordei triste. O que a gente está contando aqui é o livro Deus do Recomeço, da pastora Carolina Lacerda. Ela contando ali a história dela, né? E hoje uma pastora vai chegar aí, não? Ela está compartilhando um pouquinho. Isso é só um pouquinho, gente. Isso. Porque é impactante mesmo, ela comentando aqui um pouquinho. E aí você entrou pro crime e ficou muito tempo nessa parte do crime aí? Fiquei uns 2 anos nessa vida do crime e cheguei, assim, as pessoas atirarem em mim para tentar me matar várias vezes, não foi uma vez, foram várias vezes participei de tiroteios, drogas, questão de drogas e, assim, uma vida, assim, que realmente eu queria me pôr em perigo o máximo possível porque eu queria, já que eu não consigo me matar, vamos ver se eu consigo fazer com que alguém me mate. Né? Porque eu não queria... Isso aqui é Deus ter um propósito na vida da pessoa, né, gente? Ô, Jesus maravilhoso! Eu queria falar assim, gente, alguém me mata, por favor, né? Já que eu não consigo me matar, dá pra alguém fazer esse favor pra mim? E mesmo assim, Deus desviava as balas e nada me pegava, não tinha como. As perdas e a saudade? Isso aí foi quando um amigo meu, o melhor amigo meu, matou uma pessoa, que eu morava em Brasília nessa época. Sim. E aí, meu pai ouviu falar na cidade que eles iriam se vingar de nós, e começando pelas mulheres, principalmente por mim, que era a líder. E aí meu pai falou assim, não, você vai embora de Brasília hoje. E aí ele comprou uma passagem para eu vir para Belo Horizonte, que minha avó morava aqui, e falou assim, e não deixou falar com ninguém. Não despedi de ninguém, ele falou assim, arruma suas malas que hoje mesmo eu chego com a passagem, você já vai direto para o rodoviário para você ir embora daqui. E aí eu vim, e aí eu fiquei tão revoltada, porque assim, eu falei assim, agora que eu tinha uma família, que era a família que eu achava que tinha, que eram os meus amigos, né? Agora que eu tenho uma família, que eu estou inserida na sociedade, que eu tenho amigos, que eu tenho uma vida, eles tiram tudo isso de mim, então eu vim para cá muito revoltada. E com saudades e todo aquele passado, aquela bagagem de passado que não tinha sido tratada. E aí e o pessoal do tráfico, tudo ficou lá? Ficou tudo lá. Você conseguiu sair? Eu consegui sair. E que eles queriam te matar? Os que queriam me matar ficaram lá, mas os meus amigos também. Sim, mas aí, pouco, e eu tinha um namorado lá, né, que era o líder também, mas aí alguns meses depois que eu estava aqui, eles me ligaram falando que ele tinha sido assassinado. E depois, quase todos os outros foram assassinados também. Só sobrou um de todos aqueles amigos, só um que não foi assassinado. Todos foram assassinados. E aí começa conhecendo o Deus do recomeço. Como é que foi esse encontro com Deus?
vindo pra cá. Como é que foi que aconteceu isso, Carol? Aí eu cheguei aqui muito revoltada, eu não queria nada. Eu falei assim, eu vou infernizar a vida dos meus avós, eu vou infernizar a vida de todo mundo, até eles me mandarem de volta pra lá, porque eu não quero ficar nesse lugar, né? Nessa cidade, não. Eu quero meus amigos de volta, minha família e tudo mais. E aí eu conheci um rapaz, um colega mesmo, e ele falou assim, eu vou na igreja amanhã, você quer ir? Aí eu falei, não, eu conheço Deus do meu jeito, eu busco Deus do meu jeito, porque realmente eu sempre busquei a Deus de alguma forma. E aí ele falou assim, não, mas vamos lá. Aí como eu estava querendo fazer novas amizades, porque eu vim para Belo Horizonte, não conhecia ninguém, eu falei assim, eu vou lá para ver como é que é e tal, é bom que eu conheço alguém e tal. E ele me levou e era na Lagoinha. Olha. E foi o ano de 2000, fevereiro de 2000. Sim. E quando eu cheguei no culto, era um culto da manhã, a gente sentou lá... Eu me converti em 2000. Olha só. E eu sentei lá no terceiro andar e eu olhava lá para baixo e eu via aquelas pessoas assim, com aquelas caras de paz, e eu sentia a presença de Deus tão grande. Sim. E parecia que as pessoas me amavam, eu me senti tão inserida, tão incluída, como eu nunca fui na minha vida, porque eu sempre me senti à margem da sociedade, eu sempre me senti excluída, eu nunca me senti normal. Como as outras pessoas. E quando eu vi todo mundo assim, eu falei, aquele amor, aquela paz, algo que você nunca tinha sentido na vida, ficou impactada. Eu tive essa experiência também. Eu falei assim, gente, é isso, é aqui é o meu lugar, essas pessoas, eu acho que eles são a minha família, é isso aqui que Deus quer pra mim. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso conhecer, eu vi as pessoas adorando a Deus, eu falei assim, eles conhecem a Deus, eles adoram a Deus, eles precisam me falar como é que é, como é que adora a Deus, como é que conversa com Deus, como que eles conseguem ser tão próximos de Deus assim. E foi intensa a sua conversão? Como é que foi? Foi intensa, foi Mas repentina. Você teve muitas lutas, né? Tive muitas lutas. Processo de libertação. Muita coisa. Mas assim, de um dia para o outro, eu decidi que eu queria seguir a Cristo e que era aquilo que eu queria para mim. Mas o processo foi muito doloroso. De mudança de roupas, né? Você luta até você mudar as suas vestimentas. Eu falava a mudança do coração, né, na verdade. Eu falava muita gíria, então assim, eu tinha que me policiar para não ficar falando gíria, para não ficar falando palavras inadequadas. As amizades, o comportamento, os ambientes, tudo. É uma luta muito grande, né? Todo mundo que converteu sabe como é que é. É realmente um desafio. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou querer fazer uma pergunta aqui, porque nesse processo que conheceu Jesus, mas você escreveu aqui, você já tendo encontro com Deus, convivendo e sofrendo com as drogas. Aí eu quero que você me explique um pouquinho como é que foi isso aqui, se teve uma recaída ou não, mas vamos ouvir uma música e daqui a pouco a gente volta, porque eu... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.